A atitude de Yuji Itadori em querer dar uma segunda chance para o Sukuna mexeu com a fandom de Jujutsu Kaisen. Porém, por mais polêmico que seja, sua atitude como personagem em querer dar uma nova chance de vida para aquele que recebeu o título de Rei das Maldições e salvar a vida do seu amigo, com toda certeza lhe dá um título de herói também. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje aqui a gente vai pegar um pouquinho sobre essa ideia do Itadori querer dar uma segunda chance para o Sukuna e conversar um pouquinho sobre o termo herói. Qual que é o contexto realmente para um personagem, para alguém se tornar um herói e porque na minha opinião, Itadori alcançou esse status também de ser um herói em sua trama. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas questões logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar inscrito aqui no canal do Geek Brasil. Não é porque Jujutsu tá acabando que você vai deixar de ser inscrito. E continuar reagindo aos nossos conteúdos também, para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma, os nossos conteúdos também pela plataforma. E deixa seu hypar, porque esse vídeo tá bem legal, tá gerando toda uma discussão bem bacana aqui sobre essa conversa do Yuji com o Sukuna e tem bastante contextos pra gente aprofundar através desse tema. Ao longo de todos os capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, nós podemos observar que a obra teve sérios problemas. Eu particularmente gosto muito mais de histórias em que o autor ele aborda muito mais contextos explorativos, né? Eu gosto de autores que conseguem realmente detalhar, esmiuçar ali tudo aquilo que ele abordou para sua trama. Se ele traz ali um personagem, ele vai abordar o passado dele. Essa seria a minha preferência sobre histórias assim. Mas Jujutsu não é esse tipo de trama. Jujutsu não é esse tipo de história e tá tudo bem. Por mais que não seja ali uma forma de que, nossa, eu vou ficar realmente ali muito chateado, eu vou ficar com a expectativa um pouco ali frustrada por não ter um passado do Sukuna, por não ter ali um pouco mais sobre essas questões. É claro que eu vou, mas nem por isso uma obra fica ruim, nem por isso uma obra acaba ficando ruim se ela não abordar esses assuntos, se não trazer realmente mais contexto sobre o passado dos personagens, sobre suas motivações ou coisa do tipo. Muito longe disso. A gente pode observar que Gege Kutami conseguiu hypar a sua história, criar toda uma expectativa para trazer todo o desenvolvimento sobre personagens no momento atual. Por mais que eles tivessem todo um backstory envolvendo ao passado, as suas tramas também no presente colocou a história pra frente, conseguiu movimentar para frente a trama. Então, por mais que Jujutsu Kaisen tenha alguns momentos e alguns pontos que precisavam ser melhorados, a gente pode observar que esse contexto realmente em Jujutsu poderia ter essa história, esse desenvolvimento, mas isso é uma coisa que me incomoda, acaba me incomodando. Só que, nos últimos dias, muitas pessoas têm comentado sobre a fala do Itadori para o Sukuna e como isso supostamente estragou o final de Jujutsu. Como que isso acabou ali estragando o final de Jujutsu, porque era inconcebível o Itadori querer dar uma segunda chance para o Rei das Maldições. E isso pra mim está muito, mas muito longe de ser um problema. Ao ponto de querer realmente descartar a história e fazer com que ela realmente se torne algo ruim. Tá bem longe de ser um grande problema. É claro que na nossa visão, o Sukuna não merece uma redenção. E na ótica da justiça, ele não merece mesmo. Ele não merece uma redenção, ele não merece um perdão. O Sukuna merecia o destino que ele teve, que foi a morte. Ele matou milhares na Era Heian. Nós não sabemos ali quais são os personagens, o que levou ele a tomar essas atitudes, mas isso não justifica o que ele acabou fazendo. Se milhares de feiticeiros se uniram para lutar contra ele, isso quer dizer que o Sukuna estava matando ou até mesmo ali fazendo o que queria, usando ali o que quisesse para poder chegar nos seus objetivos e até mesmo ali agindo como uma calamidade, uma força da natureza, e como nós sabemos, ele matou milhares ali na Era Heian. Ele também matou milhares na Era Moderna, utilizando o corpo do Itadori, quanto também o corpo do Megumi. Nós observamos principalmente lá em Shibuya, quando a região
estava repleto de jovens para uma festa que normalmente acontece todos os anos, focadas no Halloween, e todos eles foram mortos. Todos que estavam ali no raio de 200 metros da expansão de domínio do Sukuna foram mortos imediatamente, levando completamente ao massacre. E a gente também observa que o Sukuna fez um inferno na vida do Itadori e também na vida do Fushiguro. Só de ter feito um inferno na vida desses dois, ele já deveria ser um cara que não merecia a redenção, que não merecia realmente receber ali essa forma de ter uma nova chance. E além de que, por bônus, ele ainda fez um inferno na vida dos fãs do Gojo e do Yuta. E o que a gente pode esperar no próximo capítulo de Jujutsu é o que vai marcar o destino desses dois personagens. Olhando para esse olhar, vendo ali esse olhar, é impossível pensar que o Sukuna merecia uma espécie de redenção, que o Sukuna merecia ali uma segunda chance. Eu não vou dizer perdão, porque perdão já é demais. Agora, eu acho que observando todas as atitudes e coisas, e até mesmo aquilo que o Higuruma disse sobre o Sukuna, fica completamente impossível pensar que ele merecia uma redenção. E eu acho que é por isso que para os cristãos, a graça é uma das coisas mais malucas e complexas que existe. A graça alcança a todos, não importando o que a pessoa fez, faz ou fará, desde que aceitamos ser perdoados. Desde que aceitamos ali o perdão, a graça, ela nos alcança. O Sukuna, ele não merecia o perdão, mas de acordo com a perspectiva do Fushiguro, ninguém merece. O Jujutsu não se trata de bem ou do mal, afinal, todos erraram e foram destituídos da bondade, e não merecem ser perdoados devido aos caminhos que escolheram. O Fushiguro salvou o garoto que trouxe o rei das maldições de volta à vida. Gojo salvou o garoto que trouxe o Sukuna para essa era. Nobara ajudou a fortalecer o garoto que poderia fazer um inferno na terra. E Yuji não foi forte o suficiente para conter os poderes da maldição dentro de si. Tudo isso, sendo através das escolhas deles ou não, fizeram eles caminharem para longe da bondade. Eles escolheram esse caminho. Mas a trajetória do Yuji é exatamente isso. Por Gojo, Nobara e também o Megumi fazerem o que era errado na perspectiva de muitos, que o Itadori pôde fazer o que era certo. Yuji é colocado, na minha perspectiva, no hall daqueles que são considerados como heróis em suas histórias. Aqueles que são colocados contra a parede e lutam com todas as forças para que seus inimigos não venham a conhecer a morte através do seu poder. Personagens que precisam usar a força, precisam usar os seus poderes, derrotarem os seus inimigos, mas que até o último instante se recusam a matá-los, na esperança de que um dia possam se redimir, na esperança de que um dia possam se tornar pessoas melhores. Ao longo do tempo, vimos histórias como a de Luke Skywalker dando uma nova chance para o seu pai, do Homem-Aranha com seus 15 mil vilões, e mesmo assim persistindo em não matá-los. No duelo emblemático do Batman com o Coringa, com o palhaço querendo quebrar o caráter do Bruce e falhando miseravelmente todas as vezes. Vários heróis ao longo de gerações entenderam que não eram merecedores de carregarem o fardo de serem os juízes das atitudes dos seus principais inimigos. Eu acho que não dá nem para pensar nessa característica de querer carregar este fardo para marcar o destino de uma pessoa. O Itadori parecia enxergar isso através do Sukuna. E Itadori parecia enxergar isso através do Sukuna. Ele enxergou que, por causa da sorte ou ao acaso, ele teve seu avô. E o Asusuke lhe ensinou que precisava ajudar as pessoas. Isso foi se consolidando ainda mais na mente do Itadori. A cada capítulo que íamos consumindo de Jujutsu, isso ia martelando mais e mais sobre a promessa que o garoto havia feito para o seu avô. No começo, o Yuji tinha dificuldades de proteger os seus amigos dos humanos transfigurados, mas não tinha nenhuma dificuldade em atacar maldições, o que acabou lhe colocando em uma saia justa, mas ele tinha que continuar em frente. O mundo não era justo e, para proteger os seus amigos, ele teria que fazer coisas erradas na visão de um humano comum. Mas ele não era mais um humano comum. Ele agora
era um feiticeiro Jujutsu. Conforme o tempo foi passando, seu confronto com o Mahito se estendeu, e nessa batalha, o Itadori percebeu que ele era o Mahito. Mas sua forma de pensar o levava a acabar com as maldições, porque elas são maus por serem maus. Elas fazem coisas más apenas porque querem. Isso afeta as pessoas que o Sasuke fez o Itadori prometer que ajudaria, que prometeu, que ele havia prometido que protegeria. Por isso o Itadori promete que caçaria o Mahito todas as vezes que ele encarnasse, não importando quanto tempo se passasse. Mas o que acontece quando ele encontra maldições que são metade humanas? O que fazer ainda mais depois de levar uma surra contra um cara assim? O que fazer depois que esse cara retorna pedindo desculpas e dizendo que era seu irmão? Ele matou milhares de pessoas na luta contra o Gojo. Ele te deu tanta porrada que te deixou à beira da morte. E por causa disso, o Sukuna tomou o controle do seu corpo e matou milhares. E do nada, retorna dizendo que era seu irmão, que tinha ali uma ligação de sangue com você. Como dar uma segunda chance para uma pessoa dessa forma, para um ser dessa forma? Aqui com Chozo, Yuji começou a entender que o mundo Jujutsu poderia ser muito, mas muito mais cinza do que preto no branco. Chozo cuidou do Itadori quando colocaram sua cabeça a prêmio, e se sacrificou pelo seu irmão mais novo por causa que o Yuji havia lhe dado uma segunda chance, por causa de ter estendido a mão para ele. O Itadori enxergou no Chozo que ele não era definido pela metade maldição que existia dentro dele, mas sim pelo lado humano que também habitava em seu corpo. Já o Chozo diz que suas ações foram por causa da aparência dos seus irmãos. Mesmo eles sendo metade humanos, as pessoas nunca os aceitariam. Por isso decidiu viver como uma maldição. Por isso massacrou tantos em Shibuya. E por isso quem matou Keiichizo e Ezo foi ele também. Ele sabe que se tivesse escolhido viver como um humano, seus irmãos não teriam matado uns aos outros. Chozo sabia que o Itadori lhe estenderia a mão, tanto para ele quanto também para os seus irmãos. Porque, mesmo ele sendo uma maldição, Yuji decidiu ser um humano por causa da criação do seu avô. E como a Tsukumo havia falado, havia dito, agora era a vez do Chozo morrer como uma maldição e viver uma vida como um humano. Ele naquele momento na batalha contra o Keijaku iria morrer de ter vivido como uma maldição e passaria a viver como um humano, como um irmão que o Itadori tanto precisava. E é exatamente esse o motivo do porquê o Itadori quis dar uma segunda chance pro Sukuna. Ele deu muitos socos na cara do rei das maldições e ele viu que ele sangrava vermelho como todo ser humano sangra. No final de tudo, Sukuna ainda era um ser humano. Quando o Itadori diz ao Sukuna, vamos sentar de novo, em vez de amaldiçoar alguém, vamos viver junto com alguém, ele está dizendo para o Sukuna viver como um humano, para que ele haja pela primeira vez na vida como um ser humano, porque até aquele momento o Sukuna não havia escolhido viver como um ser humano, não havia escolhido existir como um ser humano, o que representa perfeitamente a fala total do avô do Itadori. O Sasuke não disse pro Itadori ajudar as pessoas boas apenas. O Sasuke diz para que o Yuji ajudasse as pessoas. Ponto. Era para ajudar as pessoas. Não existe a separação entre pessoas boas e más nessa fala do vô do Itadori. O Sasuke diz pro Yuji que ele precisava ajudar os seres humanos, não importando o que eles façam ou o que deixam de fazer. E ele seguiu a mensagem do seu avô até o final. Até mesmo o rei das maldições ainda era um humano, alguém que podia ser ajudado. Yuji só estava fazendo o que acreditava até o final. Mas o Sukuna não queria se redimir, e sua fala final é perfeita para entendermos ainda mais esse sentido. Não me subestime, eu sou uma maldição. Sukuna está dizendo ao Yuji que ele não tem salvação, não existe redenção para ele. Ele é uma maldição, e isso é o que o Sukuna é. O rei só estava fazendo o que acreditava até o final. O Itadori tentou estender a graça ao Sukuna, aquilo que recebeu de forma imerecida por meio ali do seu avô, mas o rei a rejeitou.